TV Mãe de Deus, o canal da unidade. Olá, inicia hoje o mais novo programa da TV Mãe de Deus de Castanhal, canal 31.1. Você pode acompanhar também nosso programa no Facebook da Diocese ou no canal YouTube da Diocese. Nós iremos falar neste programa Escola de Vida das comunidades terapêuticas Ressurreição e Santíssima Trindade, onde nós acolhemos os jovens, adultos, masculinos de nossa região, para ele poder se encontrar novamente com a vida, com os valores que perderam ao longo do vício no qual entraram, e eles terão que saber o porquê entraram neste vício. Quem está lidando com estas comunidades terapêuticas é a Associação Papa João XXIII no Brasil, uma ONG italiana que foi chamada aqui por Dom Carlos em 2008. O programa hoje vai se estruturar em 4 blocos. No primeiro bloco, iremos falar em geral da Associação Papa João XXIII, esta associação que foi chamada por Dom Carlos, que veio aqui trabalhar a respeito das comunidades terapêuticas. No segundo bloco, nós iremos falar como se entra na comunidade terapêutica, o que necessita para entrar na comunidade terapêutica. No terceiro bloco, iremos falar da metodologia que usamos nas comunidades terapêuticas para ajudar quem está com estes problemas a se reencontrar. Enfim, no quarto bloco, iremos ouvir a voz do nosso pastor, de Dom Carlos, que irá falar de nossa comunidade. Então, hoje, começamos neste primeiro bloco falando da Associação Papa João XXIII no Brasil. Esta associação teve um reconhecimento do Pontifício Conselho para os Leigos no 25 de março de 2004, quando o Conselho aceitou e deliberou que a Associação Papa João XXIII é uma associação privada internacional de direito pontifício com personalidade jurídica segundo o direito canônico. Mas a nossa comunidade não começou no 25 de março de 2004. Era já bem antes que a nossa comunidade estava trabalhando e ajudando os últimos. Desde quando o fundador, o sacerdote italiano de Rimini, Padre Oreste Bensi, decidiu acompanhar um grupo de jovens especiais a fazer um acampamento nas montanhas da região Trentino da Itália. Aí tudo começou. Com um grupo de jovens e adultos daquela região, o Dom Oreste Bensi pegou estes jovens que estavam internados em institutos para jovens especiais e os levou para um acampamento de 15 dias. E aí começaram já os problemas, né, com o povo daquela cidade turística, onde tinha decidido de passar estas férias com os jovens, porque quando chegaram lá, 20, 30 jovens aleijados, especiais, a cidade ficou assustada, ficou abalada. Ninguém queria que se ficasse aí, porque podia prejudicar o turismo daquela região. Então, Dom Oreste bateu o pé mesmo, ficou, tinha marcado, tinha reservado hotel e tudo. E daí começou um trajeto com estes jovens especiais, naqueles 15 dias, a mesma cidade
e os turistas gostaram muito da presença e de poder ver como se podia compartilhar a vida com pessoas que normalmente naquela época, estamos falando dos primeiros anos de 1960, eram absolutamente descartados. Ninguém nem deixava sair de casa, as famílias normalmente deixavam nos institutos, então eram mesmo descartados da sociedade, das mesmas famílias. Então as pessoas puderam ver como era um lugar bonito, poder viver junto com estas pessoas que têm também um carinho especial, sabem se relacionar, cada um da própria forma, e tem também a dignidade, o direito de poder viver dentro da sociedade. E daí as pessoas que acompanhavam gostaram tanto da experiência que quiseram dar seguimento a esta experiência, e daí, com várias reuniões, etc., começou o trabalho com vários tipos de últimos nas famílias. Alguns casais se comprometeram a acolher nas próprias famílias estes jovens especiais. E daí, além das jovens especiais, com o tempo se acolheram ex-prostitutas, ex-presidiários, anciãos que as famílias não queriam mais na própria casa, anciãos não autossuficientes. Se abriram escolas, centro diurno, onde acolher criança no contraturno, e assim por diante. Foi uma experiência muito bonita, que chegou até 1998, quando toda a comunidade, que já era bem numerosa, começou a pensar de propor um estatuto ao Conselho, Pontifício Conselho para os Leigos, porque nós queríamos, como comunidade, ter uma confirmação por parte da Igreja, porque o nosso fundador sempre quis, mesmo na própria vocação, no próprio carisma, caminhar junto à Igreja. Então, nós tivemos em 1988, pudemos apresentar um estatuto, e o Pontifício Conselho para os Leigos, deu 5 anos de teste para poder ver se efetivamente o que nós falávamos no estatuto era que nós vivíamos. E assim se chegou, em 5 anos, a 2003, quando voltou a terminar os 5 anos, e em 2004, no dia 25 de março, dia da Anunciação de Nosso Senhor, o Pontifício Conselho para os Leigos emanou o decreto da associação ser reconhecida como a comunidade privada internacional de direito pontifício. Esta é um pouquinho a história da nossa comunidade. Mais na frente, iremos ouvir também do carisma da nossa comunidade, o que a comunidade pretende viver, quais são os pontos da vocação, mas agora um pequeno intervalo, e daqui a pouco iremos falar de como se acessa a nossas comunidades terapêuticas. Olá, estamos de volta com o nosso programa Escola de Vida, aqui na TV Mãe de Deus de Castanhal. E iremos falar agora de como se acessa as comunidades terapêuticas Ressurreição e Santíssima Trindade. A comunidade terapêutica Ressurreição é a primeira etapa de uma caminhada de 1 ano. Na comunidade de Ressurreição se fica mais ou menos 4 meses para trabalhar algum ponto, em particular os limites
as responsabilidades, a confiança, a verdade. Estas são as coisas principais que precisam como base para poder mudar de vida. Porque o que nós pedimos não é simplesmente que estes jovens que estavam no vício parem de usar droga. Não se pode parar de usar droga se não se muda de vida. E para acessar mesmo a comunidade, precisa de algum documento e algum exame. Precisa de ter RG, o CPF e o cartão do SUS. Bem pouca coisa básica. E precisa também fazer algum exame para saber como é a saúde da pessoa e não colocar em risco os outros que estão já dentro da casa ou que entrarão. Então, precisa do hemograma completo, exame de urina, de fezes, o exame de Barr com 2 amostras, que é para detectar em caso a tuberculose, exame de HIV e de VDRL, além de um encaminhamento de qualquer médico, né, para poder acessar em uma comunidade terapêutica se tratar do vício, para que nós sejamos respaldados segundo a lei Anvisa número 29. Depois, uma vez que se arrumam todos estes documentos e este exame, se pode vir na paróquia São José cada quarta-feira, da 8 a 11 horas da manhã, para uma entrevista. O que é a entrevista? Na entrevista nós pedimos e perguntamos poucas coisas, simplesmente se tem a vontade de iniciar este tratamento, de querer mudar de vida, sabendo de ficar internado 1 ano sem poder sair para resolver alguma coisa fora. É normal que conosco ninguém é acorrentado. Os portões são sempre abertos. Então a desistência, se a pessoa quiser, em qualquer momento pode acontecer. Mas não dá para ficar um tempo na comunidade, depois de 2, 3 semanas dar uma saidinha lá fora para talvez uma consulta do dentista ou para fazer a prova de Enem. Isto não é possível. Quem escolhe de mudar de vida tem que ter 1 ano de tempo para dedicar a si mesmo. E vamos continuando falando de algumas situações que aconteceram no passado desta pessoa que quer se internar, então como foi a sua infância, como foi a sua adolescência, quando começou a usar droga, qual drogas lícitas ou ilícitas está usando, como é a composição da sua família, se já teve internações, se já teve problema com a justiça, se está respondendo para alguma coisa, qual credo religioso ele tem, qual grau de escolaridade ele tem, né? Se tem alguma doença, usa algum remédio, como é a sua relação com a família, né? Toda essa coisa para ter uma visão assim da pessoa e já, uma vez que ele entrar, ter alguma base sobre a qual poder trabalhar. Neste momento que a pessoa aceitar de entrar na comunidade, aí nós vamos explicar como funciona a rotina da nossa comunidade na estadia, nestes primeiros 4 meses, né? É uma vida em comunidade, uma vida em comunhão. A nossa não é uma clínica onde se fica deitado o dia inteiro com um soro no braço. Nem é um hotel, onde se pode ficar fazendo o que quiser e tem alguém que paga. É um momento como em uma grande família, onde tem sempre alguma coisa para fazer, onde tudo é confrontado, onde precisa de ter relacionamento e de recomeçar
um diálogo que muito provavelmente se perdeu dentro da família. Por enquanto, vamos esperar aqui e daqui a pouco retorneremos com o terceiro bloco, onde vamos falar da metodologia da nossa comunidade terapêutica. Olá, estamos de volta com o programa Escola de Vida das Comunidades Terapêuticas Ressurreição e Santíssima Trindade. Estávamos falando no bloco anterior a respeito da vida do dia a dia dentro da comunidade. Como estamos falando, vamos tentar de ajudar estes jovens e adultos que confiam em nós, quanto seja importante o diálogo. Muitas vezes, diria a maioria das vezes, ou a totalidade das vezes, na família faltou o diálogo profundo de como a pessoa vive, de como a pessoa está, de quais são os sentimentos que a pessoa vive. E nós tentamos, ao longo deste ano, especialmente na primeira parte, de ajudar os jovens a se abrir, a não ter vergonha, a poder desabafar todas as feridas, todas as dificuldades que eles tiveram. Então, o momento do relacionamento é fundamental. É por isso que é uma comunidade onde se vive tudo em comunhão. Ninguém pode se isolar. Os vários momentos marcados ao longo do dia dentro da comunidade são para poder viver juntos, viver em comunhão com os outros. Não se pode, por exemplo, se isolar no momento da capela. Todo mundo tem que ir na capela a rezar. Não, mas eu sou evangélico, não sou católico como a comunidade. Não é importante. Aquele Deus é o Deus de todos nós. Não quer rezar o terço, não quer rezar as laudes, tudo bem. Fica aí, mas fica em comunhão com os outros. À tarde, eu não gosto de bola. Tudo bem, não vai bater bola, mas pode ficar lá na quadra junto com os outros a bater um papo com quem está aí. Tudo é feito em comunhão. Também o trabalho laboral, que é feito ao longo do dia, onde se cuida da cozinha, da limpeza, da horta, de alguns animais de criação que nós temos, tudo é feito sempre em grupinhos, 2, 3 pessoas. Limitamos o máximo possível fazer trabalho sozinho, porque sozinho ninguém dá conta. Sempre precisamos dos outros, sempre precisamos de poder bater um papo, de desabafar, de falar das nossas dificuldades, de falar das nossas vitórias do dia a dia. Então, a nossa comunidade é mesmo uma comunhão de vida, onde cada um partilha a própria vida com os outros. E os coordenadores que são aí, estimulam este trabalho interior e exterior, para que as pessoas não continuem fechadas como quando era em casa, com a própria família ou vivia sozinho, mas saiba colocar para fora tudo o que sente, porque com certeza a droga não é o problema dele. A droga é a solução que ele deu a seus problemas. Então é importante individuar quais foram os problemas de cada pessoa, as marcas, as feridas que levaram estes jovens, estes adultos a se entregar às drogas, porque não conseguiram pedir ajuda. Todos nós temos dificuldade de pedir ajuda, mas necessitamos mesmo pedir esta ajuda e encontrar nos outros pessoas que nos acompanhem no diálogo, no relacionamento, a entender, a compreender as nossas feridas, as nossas dificuldades. É isso que se faz na comunidade, através desse trabalho em grupo e através as partilhas individuais com os coordenadores.
Os nossos coordenadores são presentes ao longo do dia inteiro e também durante a noite. Ele vive aí, ele dorme aí. Então, em qualquer momento, a pessoa que se sente sufocada, que se sente estressada, desiludida, pode bater na porta do coordenador, pode procurar o coordenador durante o dia e pode pedir ajuda durante uma partilha, falando do que são as suas dificuldades e com certeza recebendo ajuda, recebendo palavras de conforto, recebendo ferramentas que possam ajudá-lo a superar aquelas dificuldades, a entender uma dificuldade, a compreender o próprio passado e depois, compreendendo, podendo aceitá-lo. Isso se faz nas partilhas individuais e se faz também em vários momentos de partilha de grupo, onde todos juntos, em roda, se fala de específicos argumentos, né? Tem uma pasta azul, onde nós trabalhamos tudo aquilo que é a vida de uma pessoa. Tem os confrontos, onde a pessoa confrontada fala de como ela viveu ao longo daquele mês, e os outros também, que viveram na casa, além dos coordenadores, os outros internos, podem questionar a respeito da própria vida naquele mês. E também tem partilha de como se viveu o final de semana, e outro tipo de reuniões, onde se coloca sempre em foco quanto nós conseguimos viver a verdade, quanto nós conseguimos viver a confiança, quanto nós conseguimos viver a honestidade, a sinceridade, o respeito, e assim para frente. Este é um pouquinho o dia a dia da comunidade. Tem sempre alguns momentos, sobretudo na parte da manhã e na parte da noite, de relacionamento com o Senhor. Nós não podemos esquecer que sem a sua ajuda, sem a ajuda de Deus, nós não podemos fazer nada na nossa vida, quanto menos podemos nos recuperar de um problema tão grande como a dependência química. Então, o momento na capela de oração, de meditação do Evangelho, de oração das horas, são momentos fundamentais, porque logo após tem partilha, tem meditação mesmo a respeito daquilo que se leu, daquilo que se rezou. Então, através também da palavra, sai toda a própria dificuldade e a gente se compromete a viver o que falou, o que rezou ao longo daquele momento. Então, os momentos dentro da capela de espiritualidade são fundamentais para a caminhada dos nossos jovens e adultos que confiaram as próprias vidas a nós ao longo deste ano. Para hoje encerramos aqui a respeito da vida dentro da comunidade e logo após, no quarto bloco, ouviremos a voz do nosso pastor, o bispo Dom Carlos Verzelletti, que falará a respeito da nossa comunidade. Olá, estamos de volta com o nosso programa Escola de Vida e iremos dar a palavra agora ao nosso bispo Dom Carlos, que foi ele que nos convidou aqui como Associação Papa João na própria Diocese de Castanhal, depois que ele conheceu a nossa associação quando era bispo auxiliar de Belém, no qual, através de um convite de Dom Zico, nós abrimos uma comunidade terapêutica em Vigia, em Santa Rosa de Vigia, pela precisão. Depois, por algum motivo, foi fechada aquela comunidade e em 2008, como estava falando anteriormente, o nosso bispo nos convidou a abrir a comunidade terapêutica aqui mesmo em Castanhal. Então agora vamos dar a palavra
ao nosso bispo Dom Carlos. Em 1996, fazia poucos meses que eu era bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, tive a alegria de encontrar pela primeira vez Dom Oreste Bensi, que estava na frente da Associação João 23. Logo percebi nele a disponibilidade de poder oferecer à Arquidiocese de Belém a ajuda para abrir uma casa para acolher os dependentes químicos. E assim foi. Já quase no final de 97, nós colocamos à disposição da Associação João 23 o sítio de Santa Rosa na Vigia. E a partir daquele ano, a presença dos voluntários da Associação João 23, Papa João 23, foi uma presença muito importante e bonita. Quantas pessoas que passaram lá no sítio de Santa Rosa, quantas pessoas tiveram a oportunidade de recomeçar a sua vida. E o Dom Oreste Bensi, ele vinha todo ano visitar a comunidade, conversar com os voluntários, fazer avaliação com eles e ao mesmo tempo comigo. Quando em 2004 foi criada a Diocese de Castanhal, instalada em fevereiro de 2005, naquele primeiro encontro que eu tive com Dom Oreste, foi exatamente sobre a necessidade de trazer de Vigia, do sítio de Santa Rosa, para a própria cidade de Castanhal, a casa de recuperação dos dependentes químicos, para tê-la mais próxima, porque estava bem distante e não podíamos garantir aquele acompanhamento, tanto espiritual, quanto assim de diálogo, de avaliação com os que atuavam nesta casa. E assim foi. O Dom Oreste mandou naquele tempo o Dimitri com sua esposa e com outros voluntários que, do nada, começaram a experiência da ressurreição. Antes de tudo foi a escolha do terreno no ramal da Boa Vista, depois a construção da própria casa, pelo menos de um espaço onde iniciou a comunidade da ressurreição, e de lá para cá uma história bonita. O Dimitri na frente, trabalhando de manhã, de tarde e de noite, com outros voluntários, com a ajuda de tantas pessoas, envolvendo também a cidade, empresários, a própria igreja. E assim nós vimos surgir aquela bonita comunidade da ressurreição. Surgir não só a construção, mas aos poucos ver que aquela casa se tornava referência para muitas pessoas. De lá para cá já se passaram 11 anos. E 11 anos depois, eu posso dizer com toda sinceridade que a Casa da Ressurreição e também a Casa da Santíssima Trindade e a comunidade que temos aqui na cidade de reinserção são uma verdadeira bênção. São a expressão da caridade da Igreja para com os irmãos que querem reconstruir a vida, que confiando em Deus e confiando no apoio da comunidade, vão pouco a pouco, com perseverança, recomeçar uma vida nova. Ao longo destes anos, eu sou testemunha de verdadeiras ressurreições, jovens e adultos que estavam perdidos, dos quais muitos não tinham mais esperança, mas que encontraram irmãos e irmãs que os acompanharam com muito carinho, com muita paciência, acreditando no potencial que tinha neles e que fizeram deles novos homens, novas criaturas. E esta, podemos dizer, é uma obra, antes de tudo, de Deus, porque o verdadeiro médico, aquele que de fato cura ele, podemos dizer que
a maior terapia, a mais importante terapia da comunidade da ressurreição é fazer estes irmãos que passaram por tantas tristes experiências em sua vida, experiências de morte, de fracasso, de pecado, ajudar eles a se encontrar com Jesus, o Senhor da vida, aquele que tudo faz viver. E esta é a proposta da comunidade da ressurreição e da Santíssima Trindade. Apoiados em Deus, amados pelos irmãos, acompanhados pelos educadores que estão lá noite e dia, estes irmãos podem reconstruir uma vida nova. Obrigado, Dom Carlos, então, para suas palavras e para a força que ele sempre dá à nossa comunidade. Então, para hoje encerramos aqui. Não deixem de acompanhar nas próximas sextas-feiras a programação da TV Mãe de Deus com o programa Escola de Vida, no qual continuaremos a falar das comunidades terapêuticas, a Ressurreição e Santíssima Trindade, falando de o que acontece no dia a dia, quais são os pontos que são trabalhados ao longo do ano. Teremos testemunha também de famílias, de ex-internos, dos coordenadores, de pessoas voluntárias que trabalham lá conosco. Então, continue ligado com com o nosso programa e pode em qualquer momento interagir conosco através dos números e do WhatsApp no canal Facebook e no canal YouTube da Diocese de Castanhal. Qualquer dúvida você pode colocar e nós responderemos por quanto possível.